Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende e hoje nós recebemos em nossos estúdios o vereador Donizete Pereira. Donizete Pereira é do Partido Verde e ele preside a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito aqui da Câmara Municipal de Santo André, que está investigando a venda de licenças ambientais no Semasa. Donizete, obrigado por ter vindo aqui aos nossos estúdios para esta entrevista. Eu agradeço e estou à disposição aí para a gente falar com seus internautas. Donizete, o assunto do momento na cidade é a questão da investigação das licenças ambientais no Semasa, que foi provocada através de um técnico, de um funcionário lá do Semasa que acabou colocando várias questões para serem investigadas pela CPI. Eu queria que você relatasse um pouco como que está esse processo, qual foi o objeto da investigação e como que está a situação hoje da CPI. O objeto da investigação foi essa denúncia feita pelo Sr. Roberto Tokuzumi, então diretor do Departamento de Gestão Ambiental do Semasa, que denunciou, segundo ele, um esquema de venda de licenciamento ambiental de empresas interessadas em fazer empreendimentos na cidade, que existia um caminho para que essa licença saísse. Ele assinava, ele envolveu 3 pessoas diretamente, o senhor Ângelo Pavim, o senhor Dovilho, e diz que era capitaneado pelo advogado Antônio Calisto Júnior, para extorquir as empresas para conceder essa licença ambiental. Com base nessa denúncia, a CPI foi instaurada, com o voto dos 21 vereadores, para investigar essa denúncia do Sr. Roberto Tokuzumi. No dia 15 de março, se eu não me engano, começou os nossos trabalhos. Foi primeiramente 45 dias, depois nós ampliamos por 30 dias o prazo, que se encerra agora no dia 29, aguardando no dia 29 um pedido do próprio relator Toninho de Jesus, que disse que vai apresentar o relatório final, e aí nós vamos decidir se acatamos o relatório final do Toninho ou nós prorrogamos por mais tempo a CPI. Donizete, durante esse período de investigação, segundo alguns relatórios aqui, foram ouvidas 13 pessoas, que são 13 oitivas, que é o nome que se dá a esses depoimentos, em 14 reuniões de trabalho. Qual é o seu balanço? Se conseguiu realmente se provar que vendeu licença ambiental no Semasa? Então, nós temos, primeiro sim, dizer que foi um trabalho árduo, foi um trabalho feito com muita seriedade, coisas importantes. Lá no início diriam primeiro que nós não íamos chamar ninguém para depor, não sei se a sociedade deve se lembrar desses discursos, Acho que é uma CPI só para inglês ver. Eu, como presidente, primeiro deliberei para que a gente chamasse sim todos aqueles que nós entendíamos ser necessários ser ouvido, inclusive acatando pedidos de vereador da oposição, o vereador José Montoro Filho. Abrimos a CPI à participação da imprensa. A imprensa sempre pôde acompanhar todos os depoimentos, As nossas reuniões de trabalho, apenas porque eram deliberativas, a gente não fazia sentido, mas todas as oitivas, não teve uma oitiva que não teve pelo menos acompanhamento de um órgão de imprensa da cidade. Inclusive o repórter diário esteve lá em todas as ocasiões. E tivemos muitos depoimentos, Ayrton, eu diria para você que várias contradições, mas o objeto da CPI determinado lá pela denúncia do Sr. Roberto Tokuzumi, que era a venda de licenciamento ambiental. Eu diria para você que a CPI não conseguiu, não obteve nenhuma prova que materializasse essa questão. Houve um empresário, daqueles que nós ouvimos, que falou em venda de licenciamento ambiental. E esse empresário, o Sr. Walter, da Statplan, vai estar nas oitivas, vai estar na conclusão dos trabalhos da CPI. Ele disse que quem falou para ele que ele tinha sido premiado, foi esse o termo utilizado, termo até que me deixou bastante incomodado, porque você não pode, quando você fala de uma coisa ilícita, você usar termos pejorativos, na base da ironia. O senhor foi premiado. Ele disse que o Sr. Roberto Tokuzumi havia dito para ele que ele tinha que pagar um valor, que ele se negou, mas ele também não tem conhecimento se isso foi pedido por um terceiro ou se teria partido do seu próprio Roberto. Ele disse, olha, ele saiu da sala algumas vezes e quando ele voltou ele me falou desse pagamento que eu tinha que fazer e eu me neguei. Foi o único empresário que falou em algum momento
em algum valor, em algum pedido para facilitar o seu processo, para que o seu processo saísse. Todos os outros negaram, né? Todos os empresários negaram veementemente conhecer o seu Antônio Calixto. Os empresários que nós ouvimos lá da Brookfield, da State Plan, a doutora Rosa acabou não falando, mas o Ronaldo da Zenit disse, olha, nunca vi, não sei quem é. As minhas tratativas sempre foram com o senhor Roberto Tucuzumi. Ok. Donizete, além da CPI, outros trabalhos estão sendo realizados. E um deles é pela Polícia Civil aqui da região. O delegado já ouviu, acho que as mesmas pessoas que vocês ouviram. Até um pouquinho mais que a gente. O que isso acrescenta no trabalho de vocês, né? E qual é o papel agora de vocês na hora do relatório final? Então, eu primeiro dizer assim, sempre ao longo do período que presidi essa CPI, conversei algumas vezes com o Dr. Gilmar, que preside esse inquérito, né, na Polícia Civil, fazendo um trabalho brilhante, um trabalho também cansativo, exaustivo, né? Várias vezes estivemos conversando, sempre tive a colaboração do Dr. Gilmar, tudo aquilo que nós solicitamos dos depoimentos. Nós começamos a CPI, aliás, com base num depoimento dado pelo Sr. Roberto Tucuzumi na Polícia Civil, porque quando nós o convidamos a primeira vez, primeiro a ser ouvido por nós era o Sr. Roberto Tucuzumi, autor da denúncia. Ele não pôde ir, ele mandou um atestado médico, e nós solicitamos então, para que os trabalhos não ficassem parados, Ayrton, nós solicitamos ao delegado que nos enviasse o depoimento que ele tinha dado à polícia. O delegado enviou, com base nele nós começamos as investigações. Depois ouvimos o Sr. Roberto. Sempre foi um trabalho de muita parceria, como volto a repetir, o Dr. Gilmar foi sempre muito solícito à CPI, e tudo aquilo que ele solicitou para nós, né, os depoimentos que fizemos, nós também encaminhamos à Polícia Civil, porque entendemos que existe o mesmo interesse, tanto nosso quanto do delegado, de apurar a verdade dos fatos. Eu gosto de dizer, uma coisa são os fatos, né, aí colocados por A ou por B. Outra coisa é a verdade dos fatos que se esconde por trás do interesse de cada um. Então nós lá na CPI tivemos sempre o cuidado de ser muito minucioso e não nos ater à opinião de cada um. Nós estamos montando um quebra-cabeça. Uma CPI é justamente a montagem de um quebra-cabeça. Como nós só temos depoimentos, né, nós não temos nada mais que depoimentos, nós só podemos montar o nosso quebra-cabeça com base naquilo que disseram as pessoas que foram lá. Que cada um, aliás, eu disse lá na CPI. O que o senhor acha da fala do fulano, do Beltrano, quando vem me perguntar isso? Olha, cada um aqui é responsável por aquilo que diz, né? Tá certo. Eu não posso ter opinião pessoal sobre a fala de alguém de A ou B. Eu acho que ele disse, falou, se ele não conseguir comprovar, ele vai acabar sofrendo as consequências disso. O senhor Calixto, que foi citado por você, pede a cariação com outras pessoas que deporam lá. Você vai fazer essa cariação? Então, na verdade, o senhor Calixto, quando ele pede isso, ele diz até em entrevista que, olha, a CPI, as pessoas precisam me ajudar também a reproduzir provas. Existe um esquema e precisa produzir provas. Mas, assim, um dado importante, nós estamos investigando venda de licenciamento ambiental, né? O senhor Calixto fala de outra série de coisas que não é o foco e não é o objeto da nossa CPI. Preciso deixar muito claro para o seu internauta que nós trabalhamos dentro da legalidade, né? Se a gente fugir da legalidade, não terá nenhum valor o trabalho que a CPI fará, né? Ela será facilmente questionada na justiça e todo o trabalho que nós fizemos pode cair por terra. Então a gente tem procurado manter, nós temos assessoria jurídica que tem nos orientado, a gente tem se mantido no foco da venda de licenciamento ambiental. Como o senhor próprio Calixto, ele nega ter participado de esquema de venda, ele só em nenhum momento pedi para empresário, falei com Rosa, falei com ninguém, e os próprios empresários negam, né, esse pedido de venda, nós vamos acariar quem com quem, né? Existe um senhor Roberto Tucuzumi que faz uma denúncia, existe o Calixto que vai lá, faz outras denúncias, mas nunca relacionada à questão do licenciamento ambiental. E existem os empresários que vão lá e dizem, não conheço, e que não desmente o senhor Calixto. Muito pelo contrário, eu acho que dá inclusive embasamento para aquilo que ele fala na CPI.
O Calixto diz que ele estava, durante esse período no SEMASA, para fazer um serviço de auditoria e de controle de todos os pagamentos dos contratos do SEMASA, a mando do prefeito. Sim. Tem como provar isso? Ele diz isso, nós recebemos lá, ele diz que foi a mando do prefeito, mas também é pedido de um assessor do prefeito, o senhor Antônio Feijó. O senhor Feijó foi na CPI e nega veementemente, olha, se eu não falei com o Nelson, não falei com o Calixto, não conheço o Calixto, não sei quem é, né? Se vi alguma vez aí na campanha, mas também não me recordo. E fala assim, fala que viu o Calixto, nego, mas uma vez que ele foi ao SEMASA levar um papel para o Pavinho assinar, a pedido do prefeito, que o seu Calixto estaria lá e teria sido apresentado para ele, né? Mas ele não sabia dizer se trabalhava ou não no SEMASA. Esse bilhete pode ser uma prova? Pode ser uma prova. Agora, como disse, nós não estamos investigando se o Calixto atuava ou não dentro do SEMASA, mas nós estamos investigando se a presença dele lá era para vender licenciamento ambiental e as empresas negam, né, que tenham falado com ele a esse respeito. Para nós é uma investigação que nós confiamos aí que a polícia vai tocar e está tocando isso, porque a polícia ela pode abrir esse leque. Mas assim, também nós não procuramos em nenhum momento dizer, olha, isso aqui prova, não prova. Ouvimos quem tínhamos que ouvir, negaram veementemente todos os lados, e com certeza em algum momento o prefeito vai se pronunciar a respeito desse assunto. Donizete, dia 29 agora acaba o prazo da CPI. Sim. E o vereador Toninho de Jesus vai apresentar o seu relatório final. Esse prazo é suficiente? Então, assim, é difícil dizer, porque eu não tenho conhecimento do teor do relatório final do vereador Toninho de Jesus. Sei que ele pediu, né, pra gente esse prazo, diz que diz estar convencido dos fatos, né, e vai apresentar esse relatório final na terça-feira às 10 horas da manhã. Eu, como presidente da CPI, como terça-feira é o último dia, eu já tomei o cuidado de pedir que a nossa assessoria deixe pronto um requerimento de prorrogação do prazo por mais 15 dias ou 30 dias, né? A princípio 15 dias, porque nós podemos ler o relatório do vereador Toninho de Jesus e podemos não concordar, né, em partes ou até com o todo que ele vai colocar. Podemos fazer adendos e talvez aí o prazo seja insuficiente para a gente fazer isso. Então, dizer se vai ser suficiente ou não vai depender do relatório do vereador Toninho de Jesus e vai depender do meu voto e do voto dos meus colegas, né? Se não for aprovado na CPI esse relatório, não tem como a gente encerrar os trabalhos. A gente só vai encerrar os trabalhos quando a gente estiver num relatório final. Aí eu não sei se individual de cada vereador ou apresentando adendo no relatório do vereador Toninho, se a gente não concordar, mas só quando a gente tiver a conclusão dos trabalhos. Então, hoje, vereadora, o vereador Montorinho protocolou com você um voto em separado, um relatório paralelo. Uhum. O que isso acrescenta ao processo? Na verdade, para nós, nada. O vereador, ele fala em voto separado, eu realmente tenho dúvida, voto separado em relação exatamente ao quê, né? Uma vez que não houve o relatório do vereador Toninho de Jesus, o vereador Montorinho ele antecipa o voto dele em separado de um relatório que ele não conhece, o teor. Mas ele protocolou na CPI, né? Não é para mim, ele protocolou lá, a gente aceitou, está nos autos. Mas o relatório que tem valor oficial para nós é o relatório do vereador Toninho de Jesus, e que será aprovado ou não pela comissão. Aí ele deixa de ser o relatório do vereador e passa a ser o relatório da CPI. Agora, o relator oficial é o vereador Toninho, quem tem que apresentar, né, quem tem que argumentar e colocar o seu relatório para apreciação é o vereador Toninho de Jesus. A dizer, olha, eu acho estranho o vereador Montorinho apresentar um voto em separado antes de conhecer o teor do relatório, que pode ser que esteja contemplado tudo isso e até muito mais coisas. O vereador também pediu e protocolou para que tivesse todas as fitas em vídeo disponibilizada para ele, para as pessoas que se interessem. E também pedir para que ocorresse uma comissão processante. O que você acha desses pedidos? Primeiro, dizer assim,
Com relação aos vídeos, né, tem sido uma prerrogativa dessa CPI. Por que a gente filma a CPI? A gente filma por uma questão legal da comissão, para se resguardar amanhã ou depois e alguém disser, olha, eu não falei isso. Então, para nós, isso é um registro interno da Câmara Municipal, fica nos autos, e a gente deliberou desde o início não liberar filmagem para quem quer que seja. O vereador Montorinho participou de todas as oitivas, o vereador Montorinho tem transcrito todos os depoimentos, então ele sabe o que todo mundo disse, o que todo mundo não disse. É muito estranho e muito complicado para nós abrir fitas de vídeos que a gente não sabe para qual finalidade será. Quer dizer, o vereador faz um pedido, mas também não diz qual é a finalidade que ele tem para essas fitas, né? Existem outros vereadores envolvidos, existe assessoria técnica que participou dessas oitivas, existem depoentes que com certeza pode ter o direito de pedir que seja preservada a sua imagem, não quer aparecer falando aí em YouTube, em Facebook, e a gente sabe, isso pode ganhar mídia, pode ir para canais que as pessoas... Então eu, como presidente, tenho procurado agir, como eu disse, dentro da legalidade. Entendo que não há nenhuma razão para que a gente forneça fitas de vídeos, né? As filmagens que são internas à CPI, porque a gente poderia também não ter filmado, né? Sem saber qual a finalidade dessas filmagens. Então não temos essa intenção, até por uma questão legal e jurídica. Quanto à comissão processante, também é algo que nós precisamos analisar. Eu não vi, não tive condições de ler todo o relatório, o voto separado, né, de um relatório que não existiu, é um voto separado de uma votação que não existiu, do vereador Montorinho, mas nós vamos analisar, né? Ele precisa encaminhar isso à mesa diretora da Câmara. Se ele pede uma comissão processante, não pede mais para a CPI, né? Tem que pedir ao plenário do Legislativo, e é o plenário que vai deliberar por isso ou não. Mas, como esse relatório do vereador também não tem nenhum embasamento legal, nenhum valor, eu diria que assim, jurídico para a CPI, é apenas o direito dele de externar uma outra opinião, aí a gente tem um outro agravante que precisa ser analisado juridicamente. Ok. Eu gostaria de saber do vereador qual é a lição que você tira de todo esse embate de investigação sobre licença ambiental e se é preciso mudar uma legislação para que se regule essa questão. Eu tenho dito isso e vou continuar repetindo e vou batalhar daqui para frente. Eu acho que existem algumas coisas que aparecem no cenário que eu reputo como coisas importantes e algumas inclusive graves. Eu acho que há uma figura que aparece no licenciamento ambiental que todos que foram lá chamaram de despachante, alguém que ou com muito conhecimento técnico ou com algum conhecimento político dentro do SEMASA, por ter trabalhado lá ou por conhecer quem trabalha, que atuava nos bastidores, eram contratados muitas vezes até de forma legal pelas empresas para prestar um tipo de assessoria que acaba, na minha opinião, sendo um privilégio com relação a outros processos que seguem o trâmite normal, né? Você protocola lá um processo normal, sem ter alguém atuando para você, você vai ter um trâmite, o outro que protocola e tem alguém constantemente no SEMASA falando, procurando, ele acaba tendo uma vantagem. Então, eu acredito que ela é danosa à autarquia. Então, vou propor sim, nós estamos estudando a lei, que se ela tem 120 dias, que nesses 120 dias seja deferido ou indeferido o pedido de licenciamento ambiental das empresas, com base naquilo que legalmente, nos documentos que a empresa apresentar. Uma outra coisa que eu já tinha sugerido há tempos atrás, eu acho que precisa voltar a ser sugerido novamente, é que a gente criasse um espaço dentro da prefeitura, ou dentro do SEMASA, ou num órgão, talvez na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, de apoio a empresas que quiserem investir na nossa cidade. A obra da Brookfield, por exemplo, está parada, eu diria hoje. Eu acho que ela é ruim para a cidade essa obra parada, porque ela não deixa de ser um investimento numa área que está ali sem nada, né? Eu diria até que degradada, porque está lá, tem esqueletos, vai ter lá um shopping, então vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar entretenimento para a cidade. Não dá para a gente dizer que não é importante um empreendimento desse. Claro, não vamos fazer nada dentro da ilegalidade, mas vamos apoiar aqueles que querem investir na cidade para não acontecer como um empresário que disse lá que ele perdeu o prazer de investir na cidade novamente, diante da dificuldade que ele teve
para conseguir a sua licença ambiental. Então, você acha que o próximo prefeito... Você acha que esse processo pode ter fugas de investimentos na cidade? Eu acho que esse processo da CPI, tudo isso que está acontecendo, pode melhorar e muito a forma... Ao contrário. Sim, na vida as coisas ruins que acontecem, a gente pode aproveitar de forma positiva ou negativa. Eu espero que a autarquia, que a própria Câmara cobre, né, e isso veementemente do SEMASA, para que algumas práticas que nós entendemos acontecem dentro do SEMASA não aconteça mais. Acho que tem que frequentar o SEMASA as pessoas que regularmente são funcionárias do SEMASA. Eu gostaria que fizesse o contato com os empresários, os técnicos, né? Que haja visto, é complicado você falar em propina dentro de um licenciamento ambiental, porque nós temos técnicos de muitos anos no SEMASA, sempre foram colocados como técnicos exigentes até demais, né? Não entram em barca furada, não assinam um processo se não estiverem totalmente convencidos. Então, se a gente colocar técnicos desse para estar no front junto com os empresários, eu acho que os empresários serão auxiliados a investir na cidade, ficarão felizes, vai melhorar a relação e nós teremos mais investimento. Então, minha proposta, próximo prefeito, seja ele quem for, de qual partido for, que crie essa sala do empresário, esse espaço para quem quer gerar trabalho e renda, que não fique aí jogado, de repente, nas mãos de aproveitadores, que às vezes até tiram benefícios, mas não conseguem concluir o trabalho como deveria ser concluído. Donizete, vamos mudar um pouquinho de ângulo da nossa discussão e colocar a questão política eleitoral. Sim. Você é do Partido Verde, né? E o partido está se aliando, pelo menos pelos comentários que estão colocados aí nos bastidores, vai se aliar ao PMDB, que já existe um pré-candidato, que é o Wilson Bonomi. Sim. Você não se sente incomodado ser da base de sustentação do prefeito e, ao mesmo tempo, vai ter que fazer oposição a este governo? Então, na verdade, quando eu assumi, inclusive, a liderança do prefeito, eu tenho, inclusive, fala no jornal, por isso que eu digo, as pessoas elas precisam ser muito coerentes nas suas falas, porque uma coisa dita agora pode daqui a 1 ano, 2 anos se voltar contra você se você não estiver dentro da sua coerência. E me questionaram se aquilo significava um caminhar do partido junto com o prefeito. Eu disse que aquela era uma decisão de fórum pessoal minha, né, de contribuição com a cidade, de colaboração com o governo, e eu acredito que, pelo menos que eu ouço dos meus próprios colegas, inclusive do partido da oposição, eu acho que fiz um bom trabalho enquanto líder do governo, tive uma relação muito boa com a imprensa, uma relação muito boa com a prefeitura, com os vereadores, sempre coloquei os projetos amplamente para ser discutido, né? Nunca tentei, olha, essa é porque é do prefeito, tem que votar, não. Precisamos discutir, porque acredito que a gente sempre pode melhorar aquilo que já é bom. E eu sempre deixei claro que não significava ali já uma aliança prevendo as eleições de 2012, porque uma coisa era uma coisa e a outra coisa quem decidiria era o partido, né? Era a executiva do PV e não era a vontade só do vereador Donizete que seria levada em consideração. Então eu estou muito tranquilo, tenho um respeito, um carinho enorme pelo prefeito Aidan Ravin. Diria para você, pelas vezes que encontro, que gosto de uma relação de amizade com o deputado Carlos Grana. É uma pessoa, inclusive, o chefe de gabinete do deputado é meu amigo pessoal, né? Todo mundo na Câmara sabe disso. O Arlindo é uma pessoa, é meu amigo pessoal, né? Vira e mexe, tomamos um café e às vezes a gente brinca, olha, vamos tomar um café, não vamos falar de política, né? Vamos falar das coisas do interior, até porque somos oriundos do mesmo estado, de origem do mesmo estado, nascemos todos, eu e ele, no estado do Paraná. Então, assim, tenho amigos na política. O Nilson é uma pessoa com quem eu tive uma relação muito boa enquanto líder do governo, enquanto vereador da ostentação, uma pessoa muito resolutiva, né? Com o Nilson não tinha meias palavras, dá para fazer, dá, não dá, não dá. Nilson, estamos com um problema lá no bairro tal. Quantas vezes eu não vi ele levantar do gabinete dizendo assim, vamos lá então. Às vezes até surpreendia a gente, pô, mas agora? Sim, agora, vamos lá ver o problema. Então, uma pessoa que eu tenho uma boa relação, estou muito à vontade, né? Eu acho que o eleitor também se acostumou, viu, Ayrton, a não olhar muito a cor partidária, né? Eu acho que os partidos, do jeito que ficaram no Brasil, acabaram ficando muito desacreditados, né? Então, eu disse isso ontem na Câmara, inclusive, viu? O eleitor não quer saber aqui quem... desses discursos vazios de disputa eleitoral, o eleitor quer saber quem é que pode governar a cidade
e trazer melhoria para a educação, para a saúde. E é esse debate que nós queremos fazer. Como é que nós podemos avançar a cidade de Santo André? Acredito que o Aidan fez, sim, algumas coisas muito boas. Tenho críticas e o prefeito sabe disso, porque eu já disse isso para ele, eu não sou de ficar, eu digo direto para a pessoa. Mas eu acredito que houve avanços e a cidade tem condições de avançar muito mais. É isso que nós vamos debater no processo eleitoral, com certeza. E vamos ter uma candidatura a prefeito para colocar na rua e um projeto de poder, né? Tá certo. Donizete Pereira, até para finalizar, eu gostaria que voltar um pouquinho à questão da CPI, né? E com certeza a oposição vai dizer que essa CPI acabou em pizza, né? E por isso que o Montorinho fez esse relatório em separado, ou voto em separado. Como que você vai responder a essas críticas? Olha, primeiro eu acho que você precisa estar muito convicto daquilo que você fez, você precisa estar muito convicto da sua seriedade no trabalho que você conduz. Acho que quando você tem convicção, você responde com naturalidade, né? Não haverá da minha parte eu não vou perder o equilíbrio em nenhum momento nessa discussão, eu tenho mantido o equilíbrio. Eu vejo outras CPIs acontecendo no Brasil, onde a imprensa é proibida de participar, onde você pega uma parte do Brasil e diz que uma empresa que é danosa ao patrimônio público, ela só foi danosa numa região do país, nas outras ela foi boa, porque lá tem amigos, lá tem aliados. Então eu acho assim, as pessoas, para fazer críticas, elas precisam estar muito embasadas e precisam ter um discurso que não seja antagônico, né? Elas precisam olhar a história, o comportamento delas e o comportamento do partido da qual elas pertencem, para não cair no senso do ridículo, dizer, mas o senhor defendia uma coisa e agora o senhor está defendendo outra. Eu, como presidente da CPI, defendi sempre desde o início a participação da imprensa, porque eu acredito que a imprensa tem uma neutralidade e a imprensa vai passar para a sociedade exatamente aquilo que aconteceu. Ela não tem partido A, partido B, né? Ela pode até ter a sua percepção das coisas, mas olha, foi isso que a CPI concluiu, é isso que a imprensa vai estar passando. Então, eu estou muito tranquilo, eu acho que isso aqui é uma oportunidade de falar com o eleitor, né? De dizer que nós fizemos um trabalho, eu diria, um trabalho de excelência nessa CPI, contribuímos demais, né? Muitas coisas não teriam vindo à tona se a gente não tivesse feito da forma como fez. Poderíamos tratar as escondidas, como acontece, o eleitor sabe do que eu estou falando em outras coisas, né? E vou responder com naturalidade. Eu espero que venha. Eu sempre digo, o que é acabar em pizza? As pessoas, quando esperam que comece uma investigação, se o doutor Gilmar terminar essa investigação e não prender ninguém, significa que ele não fez uma investigação séria? Né? Eu não acredito. Eu acho que a investigação dele é muito séria. Eu vou voltar a dizer, é uma pessoa com quem eu aprendi a admirar muito nesse tempo que estou conduzindo esse trabalho. Tenho dialogado muito com ele. Muitas das minhas convicções a gente tem partilhado, né? Mas eu acredito, ele está fazendo um processo investigativo. No final, ele pode chegar à conclusão que houve ou não um crime. É isso que a CPI faz, a CPI investiga. Eu não vou dizer, Ayrton, que houve um crime se ele não existiu. Até porque né? E aí eu não sei o que o relatório do vereador Toninho de Jesus vai dizer, mas eu não vou entrar, como eu disse. Eu não estou aqui para fazer caça às bruxas. Eu não apoiarei o prefeito Aidan na reeleição. Eu vou apoiar um outro candidato. Você acabou de dizer, oposição ao prefeito. Poderia usar essa CPI, inclusive, como pano de fundo para fazer a candidatura do partido e a minha ganhar notoriedade. Não é para isso que eu fui eleito. Eu acredito que tenho feito um trabalho, vou voltar a repetir, dentro da coerência, senão eu não teria sido aí reeleito 2 vezes e um dos vereadores mais votados da cidade. Ok. Donizete, agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Bem, caro internauta, você viu um pouquinho do que aconteceu aí na CPI do Semasa, todas as suas repercussões e suas peculiaridades. Então, vamos ver os próximos capítulos, que na terça-feira o vereador Toninho de Jesus apresenta o seu relatório final, e aí vamos ver quais são os votos, ou em separado, ou já final, e talvez até a prorrogação desses trabalhos. Caro internauta, se quiser ver mais vídeos, no site reporterdiario.com.br. Obrigado.